Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Vamos abrir em Tiago capítulo 2, e eu vou ler dos versos 1 ao verso 13. Tiago 2, de 1 a 13. Por favor, acompanhe, eu quero andar, eu dividi esse capítulo 2 em dois momentos. Esse primeiro momento, de 1 a 13, depois do 14 ao 26, que nós faremos isso domingo que vem. Então, eu preciso chegar ao verso 13 deste capítulo hoje. Tá? Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre os mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome de que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falais de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E é esse o texto que nós vamos trabalhar nesta manhã. Meus amados, e aqui ele continua escrevendo à sua igreja. Continua ensinando a sua igreja. Não é? E se você olhar um pouquinho nos versículos 26 e 27 do capítulo 1, ele terminou falando sobre a religião de aparência. Lembra que nós falamos semana passada? O 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, e a palavra supõe ali no grego é aparência, não é? Se aquele que tem a aparência de religioso, e nós definimos a palavra religião, não foi? Nós falamos que a religião aqui é a verdadeira adoração. Por mais desgastada que possa estar a palavra religião no nosso tempo, naquele tempo não, eles entendiam da forma como devia ser entendido. A religião é aquela prática correta que Deus requer de todo aquele que é crente. Então, o que Tiago está dizendo? Ele está dizendo, se você aparenta, se você supõe ser religioso, né, mas não consegue, não deixa de refrear a língua. Então, o que ele falou? Ele falou, viva uma vida de adoração com coerência. Essa é a mensagem aqui. E a coerência vai ser o carro-chefe desse capítulo 2. Por quê? Porque Tiago está ensinando a sua igreja, continuando a ensinar a sua igreja, que coerência é algo que o crente precisa mostrar na sua vida cristã. Se você der uma olhadinha lá no versículo 12 do capítulo 2, dá uma olhadinha ali. Se você tem esse hábito, grife esse verso 12, porque esse verso 12, ele conta a história deste capítulo.
Versículo 12 diz assim, ó, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, é isso que Tiago está ensinando. Fale de tal maneira e proceda de tal maneira. Porque isso é coerente com aquele que crê no Evangelho, a lei da liberdade, que ele chama aqui. Que a lei da liberdade é o Evangelho que ele está dizendo. Então, essa é a tônica que a gente vai seguir no nosso capítulo 2. Uma vida cristã coerente. Uma vida santa coerente. Uma vida religiosa coerente. Ele vai aprofundar o assunto que ele falou no versículo 26 e 27 do capítulo 1. Agora ele começa a citar exemplos, ele começa a mostrar a incoerência de quem somente fala, mas não vive aquilo que fala. Somente ouvinte, mas não pratica a palavra do Senhor. Aqui ele vai começar a dar exemplos mais profundos. E Tiago aqui está sendo extremamente profundo. Agora, por que eu acho relevante, irmãos, nós estudarmos o capítulo 2 de Tiago? Porque é Bíblia. E é lógico, é óbvio. Tiago é Bíblia e a Bíblia toda ela é relevante para o crente. Mas ela é em especial, olhem como Deus é sábio, é especial para nós que vivemos um século de superficialidade e incoerência. Nós temos vislumbrado pessoas, cristãos que têm vivido a sua religiosidade, mas incoerente com aquilo que Deus quer a respeito de um viver santo. Incoerente com aquilo que Deus quer a respeito do que será a vida do crente depois que ele foi alcançado pela graça. Nós vivemos uma vida, nós não, irmãos, nós temos experimentado um evangelicalismo superficial e incoerente, distante da palavra do Senhor. E tem feito com que pessoas sejam pessoas dicotômicas, e eu explico o que significa isso, divididas no seu viver. Um viver fora da igreja, fora dos relacionamentos com os crentes, e um viver dentro da igreja, um viver no relacionamento com os crentes. Parece que nós temos dois uniformes, parece que a igreja atual tem dois uniformes. O uniforme que ela vive, o mundão dela, com as suas liberdades. E aí, chega no final de semana, ela se lembra, e aí veste então uma capa de crente, e começa a viver uma vida de crente. Então é um cristianismo descompromissado, incoerente. E Tiago, então, ele vai tratar a respeito disso, e vai colocar como padrão o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus em nada foi incoerente com a proposta que Deus fez para ele, no viver dele neste mundo, e até o fim. Enquanto viveu aqui, ele foi coerente com aquilo que Deus propôs para ele. Ele é o nosso modelo. Então, se temos um tema para esta aula, é a nossa fé coerente com a pessoa de Jesus Cristo. O nosso alvo é a pessoa de Jesus Cristo. O nosso modelo é a pessoa de Jesus Cristo no seu caráter. E é isso que vai dar coerência à nossa fé, a maneira com que nós nos relacionamos com pessoas. Amados, quando nós começarmos a destrinchar o texto, nós vamos ver o perigo que nós incorremos quando nós nos relacionamos com pessoas. E por que o perigo que nós incorremos? Porque se fizermos acepção de pessoas, nós estaremos incorrendo num pecado gravíssimo. Pastor, mas por que pecado gravíssimo? Porque a acepção de pessoas, Tiago vai comparar com assassinato. Pastor, onde o senhor leu isso? Vou embora, estou com medo. Nós vamos chegar ali. Acepção de pessoas, Tiago está comparando aqui
que é o mesmo peso do assassino, tem o mesmo pecado, o peso de pecado do assassino. Então, o relacionar-se com pessoas fora do modelo que é Jesus Cristo, nos coloca em risco. E é isso que Tiago está querendo ensinar para esse grupo de pessoas, para esses crentes do qual ele tem responsabilidade pastoral. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Então, veja comigo o versículo 1. E eu coloquei aqui como o primeiro ponto, o problema que Tiago quer corrigir. Qual é o problema? A acepção de pessoas. Não é? Versículo 1 do capítulo 2 vai dizer assim, ó: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Não é? E acepção de pessoas, a palavra acepção ali, é uma palavra interessante no original, meus amados, porque significa literalmente, aceitar pela face. É interessante? Olha, quando ele lê a palavra acepção ali no grego, e a gente fazendo aquele exercício de que a gente tem que entender e tentar pensar como que o primeiro leitor leu essa carta, que para ele era fácil, porque ele estava dentro do contexto do qual essa carta foi escrita. Então, a palavra foi comum para ele. Quando ele leu acepção ali, ele entendeu que o que Tiago estava querendo dizer ali, literalmente, era aquele que aceita pessoas pela face das pessoas, pelo que ele vê das pessoas. E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Acepção é avaliar pela aparência. E ele vai dar exemplo disso, né? Seguindo essa tradução literal aqui do que Tiago está falando, do original ali. Né? A acepção é avaliar pela aparência. Mas por que a gente não deve avaliar pela aparência? Porque se Jesus é o nosso modelo, a Bíblia toda nos ensina que Deus ele é mais profundo nas suas avaliações. Agora, o que ele está mostrando aqui? Que se Deus é profundo nas suas avaliações, e já nós vamos ver os textos para isso, o que ele está mostrando é que o homem ele tem uma tendência por causa do seu pecado, de avaliar as pessoas pela aparência, pelo que vê. Então, quando Tiago fala para aquele grupo, e por causa da soberania do Senhor, essa carta do qual Tiago falou para aquele grupo, chegou para nós aqui no século 21, não 23, como foi dito algumas aulas atrás, século 21, ele quer mostrar algo que tem que ser corrigido no nosso coração. Agora, vamos falar, irmãos, nós temos ou não temos tendência de fazer acepção de pessoas? O visual da pessoa ou nos encanta, ou nos faz rejeitá-la. É isso que Tiago está ensinando para aquele público e que está chegando até nós, para que nós avaliemos o nosso coração. E Tiago está dando uma ordem negativa: não faça acepção de pessoas. Porque Deus não agiu assim conosco. Imagine se Deus fosse olhar para o que somos e Ele fizesse então acepção de pessoas. O que seria de nós? Qual é o visual nosso diante de um Deus que é santo? Como é o olhar de um Deus santo para a sua criação corrompida pelo pecado? Ele está dizendo, olha, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas, olhando as pessoas simplesmente pela aparência. E era o que estava acontecendo aqui. Agora, irmãos, construa comigo o contexto. Quem eram aqueles para qual Tiago está escrevendo? Eram pessoas que tinham perdido muita coisa, estavam em perseguição, vivendo pobreza, dificuldade, tinham sido rejeitados pela própria família. Por quê? Porque eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam em fuga agora por causa da perseguição. E aí então Tiago ele demonstra um coração humano muito mais
ruim do que a gente pode perceber, porque mesmo em situações difíceis, olha o que estava acontecendo. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. Agora, o foco não é mais no sofrimento deles, mas no pecado deles. O foco agora não está mais na condição desfavorável que eles precisavam aprender a conviver com ela, que estavam levando a atribuírem pecados a Deus, quando ele fala, olha, nós temos sido tentados pelo Senhor. A questão agora não é mais o que eles estavam passando por causa das dificuldades. Agora, a dificuldade estava no próprio coração, porque apesar das dificuldades, eles não deixaram de pecar, não deixaram de ter visões erradas. E apesar das dificuldades, do contexto desfavorável e do pecado do coração deles, Tiago não deixa de corrigi-los. Eu não vou falar isso não, porque é pesado. Tadinho, eles estão passando por dificuldades, né? Eu não vou tratar do coração deles. Eu não vou tratar esse coração que faz acepção de pessoas. Eles estão passando dificuldades. Deixa para eu falar depois. O que Tiago precisava tratar e mostrar a respeito, acerca do coração deles, ele precisava mostrar independente do contexto desfavorável que eles estavam vivendo. Eles precisavam ouvir a respeito do pecado que eles estavam cometendo. E eles estavam cometendo, porque alguns dizem que o exemplo que ele dá de pessoas que entram com anéis de ouro nas sinagogas, alguns dizem que foi somente um exemplo. Outros já advogam que não foi um exemplo. Estava acontecendo no meio daquele grupo que se reunia, que estavam fazendo acepção de pessoas, porque beneficiavam quem tinham boas vestes, os ricos, e tratavam mal aqueles que eram pobres. Isso estava acontecendo. Não era apenas um exemplo, alguns advogam. Não é? Então, entenda qual é a vontade do Senhor, entenda quão é grande o pecado do coração daquele que faz acepção de pessoas. Acepção é avaliar alguém pela aparência. Imagine o Senhor olhando de cima, na sua santidade, olhando para nós aqui embaixo, na nossa pecaminosidade. O que aconteceria conosco se o Senhor fizesse acepção de pessoas? Já parou para pensar nisso? Onde nós estaríamos se não fora o amor do Senhor por nós em não fazer acepção de pessoas? Não é? Eu queria que vocês abrissem, por favor, em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Está comigo? Aqui, esse capítulo vai falar da escolha que o Senhor pediu para que Samuel fizesse. Fosse lá nos filhos de Jessé, para escolher dos filhos de Jessé, aquele que assumiria o reinado, que fosse o próximo rei. Não é? Então, diz assim, versículo 1 do capítulo 16, está comigo? Diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então, essa era a vontade do Senhor. Dentre os filhos de Jessé, haveria um ali, que o Senhor queria chamar para ser rei, levantar como rei. Disse Samuel, como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Vamos lá pegar versículo 6, aqui para a gente ir direto no texto. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente este está perante o Senhor, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Não é? Porque entrou um grandão lá, e a gente vai, que eu não tenho tempo para ler o texto, mas se você ler o texto, você vai ver, que um grandão que encantou os olhos. E aí no versículo 7 vai dizer, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua... então tem a ver com o nosso texto aqui, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê
O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Amados, olha, se nós fomos chamados para sermos como Cristo é, nós temos que fazer as coisas que Cristo faz. E o que Cristo faz? Cristo olha ele vai mais profundo do que apenas a aparência. Olhar e fazer acepção de pessoas e escolhas das nossas ações baseado na aparência é algo que Cristo não faz. E aqui então, Tiago está ensinando o seu povo a não olhar apenas, não fazer acepção, não escolher por causa da aparência, aceitar pela face, porque é bonito, porque é rico, porque se veste bem. Porque o Senhor não vê assim. Samuel, quando esteve diante de Eliabe, que é um dos filhos de Jessé, Eliabe era um homem grande, formoso. Mas o Senhor olha o coração. E por que essa história de Samuel é relevante? Porque o povo errou no rei anterior. Não errou? Quem era o rei anterior a Davi, irmãos? Como era o nome dele? Saul. E qual foi o critério de escolha de Saul? Vocês lembram? Saul, ele se destacava de todo o povo, porque o maior do povo batia no ombro de Saul. Ele se destacava. E quem foi Saul? Foi um rei covarde, um rei que não obedeceu à vontade do Senhor, e não estava disposto a obedecer ao Senhor. Por isso que esse texto de 1 Samuel vai dizer, por isso que ele começa, até quando terás pena de Saul, vai, troca Saul. E aí Samuel estava incorrendo no mesmo erro, ele olhou e viu outro padrão Saul de ser, Iso 9000 e Saul. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma tendência no nosso coração, de olhar para o que é belo, de olhar para o que chama atenção por causa da aparência. Mas o Senhor chega para Samuel e fala assim, olha, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A acepção é avaliar pela aparência. A escolha de Davi por Samuel foi algo orientado pelo Senhor. Porque Samuel já estava incorrendo no mesmo erro que aconteceu com Saul. Olhar para a aparência. Eu queria que vocês abrissem Lucas 18, meus amados. É um texto bastante conhecido, mas eu queria, a partir do versículo 18, diz assim, ó. Lucas 18, 18. Diz assim, está comigo? O versículo 18 do capítulo 18, diz assim, ó. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, olha só, esse relato aqui é de um certo homem o que está escrito aí? De posição. O que significa ser um certo homem de posição? Ele era pobre, irmãos? Ele era rico, tanto é que se você tem uma Bíblia parecida com a minha revista atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil, você tem um temazinho para esse trecho, não tem? No meu está escrito, o jovem rico. Não é? E aí você chega e você vê que esse certo homem de posição se aproximou de Jesus. Né? E disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha que partidão, irmãos. Certo homem de posição e ainda interessado nas coisas que são eternas. Olha, é um colírio para os olhos das mães que querem casar suas filhas. Não é? Hein? Ai, vou orar por ele, não é? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Alguns pais também, tá, irmãos? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe por que ele responde isso? Jesus responde isso? Ele não foi mal educado, ele foi certeiro no coração. Ele está dizendo, ele está identificando já
qual é o caráter desse bom mestre, desse bom homem de posição, né, desse homem rico de posição que está interessado na sua vida eterna. Ele está dizendo, olha, você está me chamando de bom, então você está me reconhecendo como Deus. Por quê? Porque bom é só Deus. Só um é bom, e é Deus. Você está dizendo, então você está olhando para mim, você me reconhece como Deus? Parece que não é o caso aqui, porque você me chamou de bom mestre. Você errou. Eu não sou um mestre, eu sou Deus. Olha o que está escrito aqui. Por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? É esse o questionamento que ele faz. Daí ele já vai direto, fala, sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí o versículo 21 vai dizer, replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, partidaço, irmãos. Rico e cumpridor dos mandamentos. Menino de igreja. No meio da igreja. Não é? Aquele menino que você olha para a aparência dele e fala, puxa vida, hein? Olha, porque olha só, olha quais são os mandamentos. E por que eu faço questão de mostrar isso aqui? Porque eu quero que você monte comigo esse visual de quem estava diante do Senhor aqui. Ele fala assim, ó, sabes os mandamentos, não adulterarás, esse menino não adulterava. Não matarás, esse menino não matava. Não furtarás, esse menino é rico, ele vai roubar por quê? Né? Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha, era um menininho que a mamãe gostava. Irmãos, e tudo bem que isso aqui está dentro de um contexto, porque Jesus ele veio apertar esses mandamentos aqui, né? Aquele que diz, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, aquele que olhar, já adulterou no seu coração. Está escrito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que odiar. É por isso que nós vamos chegar no homicídio. Porque fazer acepção de pessoas é odiar. Quem faz acepção de pessoas está matando pessoas no seu coração. Mas voltando aqui para o jovem rico, ele está dizendo aqui, não matarás. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você e eu pudéssemos estar sendo exatamente agora enganados por esse jovem rico, de posição, cumpridor de mandamentos, mas que tinha um coração idólatra. Só Jesus consegue olhar e penetrar o coração idólatra. Ele chega e fala assim, uma coisa ainda te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Irmãos, quantos de nós não seríamos enganados por esse jovem aqui, que nem crente era? Sabe por quê? Olha o final disso, ele vai dizer, mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, o ídolo dele era maior do que Jesus, para ele. Quando nós olhamos para as aparências, nós temos a grande possibilidade de errar nesse conceito. Nós olhamos para as aparências, o Senhor Jesus estava diante de um homem religioso, bem posicionado, mas incrédulo, e que rejeitou Jesus na sua cara. O perigo de olharmos para as aparências, de fazermos acepção de pessoas. O Senhor conhece, nós fazemos acepção de pessoas. Olha, interessante, né, irmãos? Volta para Tiago, que ele vai dizer assim, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E essa palavra, Senhor da glória, é algo extremamente significativo para nós. Porque glória é doxa no grego, tem a ver com imagem, com aparência também. A glória do Senhor é como Ele se apresenta para nós. Ele é glorioso, grandioso. E quem é Jesus? Jesus é o Senhor da glória.
E aqui ele está fazendo um jogo de palavras. Ele está dizendo, não creia no Senhor da glória, olhando para a aparência. Não creia para aquele que pode se mostrar em toda a sua glória, olhando apenas para a aparência. Ele é o Senhor da glória. Essa palavra, essa frase construída só tem aqui. Tiago fala, não tenhais fé, não creia no nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso Senhor Jesus? O Senhor da glória. Nós veremos a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós veremos. Mas não creia nele fazendo acepção, olhando, escolhendo pessoas pela aparência. Porque quem é o Senhor da glória, irmãos? Quem é aquele que poderia fazer acepção de pessoas, porque conhece o profundo do coração? Quem é Ele? O nosso Jesus, e nós vamos falar a respeito dele agora, para que você entenda ou relembre quem Ele era. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 4, o capítulo 2, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Olha para o que Tiago, lembre-se, venha para Lucas com aquela reflexão de Tiago, do que Tiago falou. Tiago falou, não tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. O Deus todo glorioso na pessoa de Jesus Cristo. Venha para Lucas com essa imagem de Jesus. Olha quem é o Senhor da glória. Ele chega no versículo 4 do capítulo 2 e diz assim, José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Irmãos, Belém, das cidades insignificantes daquela região, Belém era a mais insignificante, pequena. Chamada Belém para ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, ou seja, Maria ia dar à luz. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou aonde, irmãos? O que é uma manjedoura? O problema é que a gente fala da manjedoura, e a gente até espiritualiza a manjedoura, né? A manjedoura deve ser um lugar assim, maravilhoso. Né? Eu quero ter uma manjedoura em casa. Porque se Jesus foi colocado numa manjedoura, o que é uma manjedoura? Não é? Você sabe o que é uma manjedoura? É um coxo, onde o boi e o bichinho come. É um lugarzinho que tinha onde se colocavam alfafa para os animais comerem. O manjar, a manjedoura, onde eles comiam. O Senhor da glória, quando veio a esse mundo por sua causa e por minha causa, ele não tinha um lugar para recostar a sua cabeça. Ele foi colocado no lugar onde os animais comiam. Numa manjedoura. Você está entendendo a comparação que Tiago está dizendo? Como que você tem a capacidade de fazer acepção de pessoas, pelo que ela veste? Se o seu Deus, quando veio atrás de você, por causa de você, ele era alguém tão humilde que foi colocado numa manjedoura, o Senhor da glória. Como isso? Você está entendendo como o Tiago está sendo profundo, irmãos? Tiago está sendo profundo, e os primeiros leitores estavam entendendo isso. Versículo 7, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para Jesus, para José e para Maria na hospedaria. Ele foi colocado numa manjedoura. O Senhor da glória, quando veio a esse mundo, nos primeiros momentos, já estava se identificando no seu caráter de humildade. Ele foi colocado ali. Você acha que
é um jeito humano de resolver os problemas de Jesus? Ou tudo isso foi decretado e engendrado pelo Deus eterno? Você acha que a manjedoura foi, puxa vida, eu não esperava que não teria vaga. Ai, vamos ver se um plano B é uma manjedoura. Não, o Senhor propôs isso. Ele tinha que ficar numa manjedoura. Porque isso demonstra o seu caráter. Agora, aprenda isso e compare com fazer acepção de pessoas. E veja se há compatibilidade entre o caráter do seu mestre, do seu Deus, do seu Salvador, com aquele que está fazendo acepção de pessoas, olhando e falando, opa, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto, esse eu não gosto. Ah, esse veste mal, ah, esse aqui se veste bem, opa, senta do meu lado, esse está meio fedidinho, vai para lá. Se é isso, irmãos, é profundo. Se a gente não para pensar, o que nós estaremos fazendo no meio da igreja? Fazer acepção de pessoas, o nosso Deus, o Senhor da glória, quando veio a este mundo, Ele foi colocado, envolto em panos, numa manjedoura, porque não havia lugar para Ele na hospedaria. Ele veio numa família pobre. Se você olhar ainda no capítulo 2, versículo 22, anda um pouquinho mais ali. Do capítulo 2 de Lucas, diz assim, ó. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? José e Maria não tinham condições de quê? Porque o par de rolinhas ou pombinhas era para aqueles que não tinham condição de ter um cabrito, um cordeiro, um bicho maior. Então, Jesus, ele veio, e no seu nascimento ele deitou numa manjedoura, porque não tinha lugar na hospedaria, e ele, pelo propósito de Deus, para demonstrar o caráter do Salvador, fez com que ele nascesse numa família de poucas posses. Eles não tinham como comprar. Irmãos, eu não estou aqui evidenciando a família de José e Maria para que vocês fiquem com dó dele, ou com dó de Jesus. Eu quero mostrar o caráter, do que Deus está querendo, do que importa para Deus. Não é riqueza ou pobreza, beleza, ou feiura, ou cheiro bom, perfume, ou cheiro ruim. Não é aquilo, mas é o que está no profundo do coração. Quando Jesus veio, ele demonstra o seu caráter, até pela família da onde ele nasceu, onde ele foi colocado, da onde ele veio. Seus pais eram pobres, não tinham recurso. E Tiago estava experimentando, tendo que tratar de uma pessoa, com um grupo que, apesar dos perrengues, apesar das dificuldades, eles estavam fazendo acepção de pessoas, para mostrar que o nosso coração é um coração terrível. Que nós olhamos e não vemos somente a nossa condição, mas olhamos a condição dos outros e fazemos acepção de pessoas. Tiago está ensinando isso. Abra para Filipenses capítulo 2, meus amados. Por que eu creio que desde quando Cristo veio, e a manjedoura, o fato de José e Maria serem de poucas posses, que tudo leva a mostrar uma família e uma criança pobre. Por que eu creio em tudo isso? Por causa do caráter, daquilo que Cristo pensava. Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai dizer, está aí? Anotou isso aí? Filipenses 2, 5. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele pensava dessa forma. Sentimento, a gente já explicou aqui, a tradução pode ser pensamento. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E qual era esse pensamento? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo
se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que me dá autoridade para dizer que desde o começo, desde os seus primeiros momentos de vida como ser humano aqui na terra, como homem, a mensagem dele já está sendo descrita, já está sendo pregada como um homem humilde. Um homem humilde. Esse é o propósito do Senhor. E eu quero finalizar esse ponto. Abra em Isaías 53, irmãos. Isaías 53. Lembra que você está olhando? Porque qual era o erro daqueles crentes lá, pastoreados por Tiago? Eles faziam acepção de pessoas, ou seja, ele olhava pela aparência, aceitava pela face. Olhava e, opa, eu agradei desse, eu não agradei desse. E aí, Isaías 53, o verso 1, ele faz uma pergunta. Está comigo? 53? Diz assim, ó: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha o que, irmãos? E nem... Meu Deus, imagine você tendo que escolher entre Jesus e Barrabás. E o seu coração, imagine aqueles irmãos ali, e nosso coração tendenciando para escolha por aparência. Esse texto profético aqui, falando a respeito de Jesus, falava que ele não tinha nem aparência e nem formosura. O que você escolheria? E tudo bem que a escolha de Barrabás foi muito mais motivado por uma rebeldia do coração. Mas o texto vai dizer que se nós fôssemos olhar para Jesus no que diz respeito à aparência e formosura, se esse fosse o critério de escolha, nós nunca escolheríamos Jesus. E olha o que o texto vai dizer. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos, o quê? Agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, olha, presta atenção aqui. Fazer acepção de pessoas, e o texto vai falar sobre isso, é julgar pessoas. E quando nós julgamos pessoas, nós fazemos acepção de pessoas, nós temos uma possibilidade imensa de julgarmos errados. Nós não escolheríamos Jesus. Porque nossa escolha é baseado no pecado, aquilo que nos agrada. Nós olhamos para que agrada os nossos olhos. Agora, o que eu estou falando, irmãos? Se eu escolho porque agrada os nossos olhos, aonde começou isso? Aonde? Quem que olhou e viu que era agradável aos olhos? Então nós estamos replicando, por isso que não pode ser por aparência. Porque nós sempre faremos as escolhas erradas. Sempre faremos as escolhas erradas. Não faça acepção de pessoas. É isso que Tiago está dizendo. Volta lá, se você está em Isaías, como eu estou, volte lá para Tiago. Então, o problema que Tiago quer corrigir é a acepção de pessoas. A acepção é avaliada pela aparência. O Senhor da glória veio a esta terra humilde. O nosso modelo, irmãos, é o Senhor da glória, Jesus Cristo. Olha, eu quero ressaltar, eu quero falar novamente o versículo 1. Meus irmãos,
não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. É isso que ele vai combater nesses primeiros versos do capítulo 2. Tá? E aí ele dá um exemplo. Tá? Olha o versículo 2 aqui, até o versículo 4. Desculpa, até o versículo 3. Ele dá um exemplo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, entenda que sinagoga aqui é uma fala judaica. Eles ainda estavam se reunindo no modelo de sinagoga. Certo? Tá bom? Então, lembra que eu falei para vocês? Essa carta foi escrita para a sua grande maioria de judeus. Então, Tiago está usando palavras que facilitem o entendimento. Então, imagine você entrando na sinagoga. Puxa vida, isso é comum para mim. O fato de eu entrar numa sinagoga, estar me reunindo numa sinagoga, sentando para aprender numa sinagoga, esse era o modelo que eles tinham na cabeça. E aí, então, ele dá esse exemplo. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, né? Construiu o pensamento aqui? Imagine essas duas pessoas. E talvez ninguém vai entrar aqui hoje com anéis de ouro nos dedos, trajo de luxo, entrar também, né? Aquelas. A ênfase que Tiago dá aqui é alguém que só no entrar já chamava atenção. Pela vestimenta, pelo tipo de joia que estava usando, já chamava atenção. Né? E então ele está dizendo, se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, irmãos, ele está dizendo que há a possibilidade dessas duas presenças na igreja, não há? Tanto pode entrar, ele não está proibindo. Você vai entender que a igreja, ela não proíbe um tipo de pessoa em detrimento a outro tipo de pessoa. Ele está dizendo que há possibilidade de dois tipos de pessoas entrarem na igreja. Quem são essas? O rico e o pobre. Amados, agora, presta atenção aqui um pouquinho. Eu não quero aqui advogar teologias que falem a respeito de pobreza e crise social e coisa. Eu não entendo assim. Entende? Eu não entendo que uma crise social a igreja precisa sair para resolver os problemas sociais da humanidade. Não é isso. Eu não entendo essa teologia. Eu não creio nessa teologia. Que o papel da igreja é resolver o problema social da sociedade. Não é. Eu não creio que seja isso. O papel da igreja é anunciar a Jesus Cristo, que vai resolver o problema eterno daqueles que são deles. Esse é o papel da igreja. Agora, que nós percebemos evidências que a maioria dos frequentadores de igreja eram pobres. E se você for fazer uma avaliação do número de ricos, até hoje, o número de ricos no mundo é numa porcentagem pequena. Concorda comigo? Então, a igreja é para a pessoa comum, para os pobres. E não para esse tipo de pessoa, porque aqui, o que estava acontecendo aqui? Aqui a evidência, ele salientou, existia, porque alguém que andava com anéis de ouro e linhos finos, ele não era um rico qualquer, ele era muito rico. Então, há a possibilidade desse muito rico entrar na igreja, ele está dizendo, há a possibilidade. E a mesma possibilidade há de alguém, de um pobre andrajoso. O que é um pobre andrajoso? Aquele que não tinha condição nenhuma de se manter. A roupa ruim, afetado pela sua necessidade. Esse é o pobre andrajoso. Que procurava a igreja para suprir a sua necessidade, procurava os irmãos para suprir a sua necessidade. Por isso que Jesus, ele está com quem? Com os desvalecidos, com os desfavorecidos.
Olhe os evangelhos, veja os evangelhos. Ele está com os desfavorecidos, ele está com os pecadores, ele está com os pecadores, está no meio deles, ele está resolvendo o problema deles. Então eu entendo que a igreja, ela na sua maioria, ela é formada por pobres, por pessoas comuns. O problema não é esse, irmãos, e nós vimos isso. Tiago já falou nisso. O problema não é esse, o problema é como você reage às classes dentro da igreja. É isso que Tiago vem corrigir aqui, a acepção de pessoas ante as classes. E aí ele vai dar esse exemplo. E aí o versículo 3 vai dizer assim, ó. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga um homem com anéis de ouro e trajos de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência. Entende o que ele está dizendo aqui? Eu vou tratar o fulano de um jeito, porque ele é rico, ele tem trajes de luxo, e eu vou tratar o ciclano de outro jeito. E aí ele é claro, irmãos. Ele é claro, e se ele é claro, porque estava acontecendo. Eu não entendo que seja um exemplo qualquer, eu entendo que houve problemas dessa forma, no meio daqueles crentes. E aí então ele pontua esses problemas. Quais foram os problemas? E tratardes com deferência o que tem trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, você fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Esse é o exemplo que Tiago dá. Então o que estava acontecendo? Que eu entendo que estava acontecendo. Você é rico? Puxa vida, o senhor, senta aqui. O senhor quer um cafezinho, uma água? Tá bem? Fica perto ali, porque o ar-condicionado é o melhor aqui. Aí chega o outro e fala assim, você pode ficar lá atrás mesmo. Debaixo do ar-condicionado, porque ali não pega. Está entendendo o que está acontecendo? Ele pontuou um erro. Isso é fazer acepção de pessoas. E por quê, irmãos? Porque, lembre-se do versículo 1. Porque a acepção de pessoas é você olhar, não o coração deles, mas olhar o quê? Como aparentam. Olha, você se encantou, por isso que você colocou no ar-condicionado aqui, o xizinho aqui, o lugar onde espera. Aqui é o melhor lugar mesmo, senta aqui. Por quê? Por causa do anel de ouro, por causa da roupa que ele pode fazer, que ele está usando. Isso encantou você, esse moveu o seu coração a agir dessa forma. Enquanto que com o andrajoso, eu falei, isso aí não... Irmãos, talvez você nem tenha ligado para ele. Ele entrou, ele saiu, e eu estou falando você lá, os irmãos de Tiago, não nós aqui. Porque a gente não incorre nesse erro, né, irmãos? Agora, o problema é que não é só, e a gente vai ver isso mais para frente, que não é só por causa da aparência. Porque olha o que o texto vai dizer, assim, o versículo 4, ele vai dizer que, após ele dar um exemplo, ele vai apontar as incoerências. Porque ele fala assim, viva uma vida coerente com a fé que você leva, que você tem. E você é incoerente quando faz acepção de pessoas. E agora ele começa, depois de dar um exemplo, ele começa a apontar as incoerências. E a primeira incoerência é separar aquilo que Jesus Cristo juntou. Pastor, não entendi nada. Como que ele separa aquilo que Jesus Cristo juntou? Olha o versículo 4. Porque ele está fazendo em forma de pergunta, mas ele pontua aqui, apesar de estar fazendo uma pergunta, ele fala assim, não fizestes, quando você coloca o rico num lugar de posição e o pobre num lugar ruim, ele pergunta assim, não fizestes distinção entre vós mesmos? Você não está fazendo separação, você mesmo não está se tornando aquele que separa pessoas? Agora, como que você pode separar pessoas, fazer distinção, sendo que a mensagem do Evangelho não vai fazer separação, e sim fazer união? Então, o primeiro erro, a primeira incoerência de quem faz acepção de pessoas é agir contra a mensagem do Evangelho, é separar aquilo que Deus
Nós cantamos isso, né? Pai, faz-nos os dois cânticos, os dois hinos que nós que nós cantamos aqui, faz alusão a isso aqui. Nós somos crentes e aqui nós somos um só corpo. E onde que eu vejo isso? Por favor, abra em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, irmãos. A partir do versículo 14. Está comigo? Efésios 2, 14? Diz assim a palavra do Senhor. Porque Ele é a nossa paz. E essa é uma frase importante para nós. Porque nós estávamos separados dEle. Por quê? Nós estávamos em guerra com Deus. Entende isso? Não há um justo, nem um sequer. Certo? Mas daí o capítulo 5 de Romanos, capítulo 1, vai dizer, Ele nos justificou. Justificados, pois, temos paz com Deus. Ou seja, aqueles que estavam debaixo da ira, estavam em guerra com Deus, hoje estão próximos. Nós fomos aproximados. A gente viu isso semana passada. Nós fomos chegados a Ele. Certo? E o que ele diz assim? O que ele fala? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, esse texto atingia profundamente o coração dos leitores. E eu entendo que esse texto, os leitores judeus entendiam o que estava acontecendo aqui. Porque, sabe, lá no templo onde eles adoravam, existia um muro de separação. E os prosélitos, ou seja, aqueles que eram gentios, mas tinham se convertido ao judaísmo, eles não podiam entrar e adorar no mesmo lugar dos judeus. Eles adoravam a Deus, mas num lugar próprio. Havia um muro de separação. Também as mulheres. Mas o que está acontecendo aqui? Houve a paz. E eles foram aproximados. E aí que fez, porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, o quê? A inimizade, irmãos, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pastor, não estou convencido. Então, abra em Gálatas, capítulo 3, que foi o texto que o Senhor soberanamente colocou na agenda dele aqui para ser falada hoje de manhã. Gálatas 3, 23. Diz assim, mas antes que viesse a fé, eu estou em Gálatas 3, 23, tá, meus irmãos? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte, não pode haver o quê? Judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, nem rico, nem pobre, nem branco, nem negro, nem japonês. Ô louco, pastor, a sua Bíblia está sendo escrita ainda. Não, mas é isso que ele está dizendo. Quando eu faço acepção de pessoas, eu estou querendo dividir algo que o Senhor juntou. Você está entendendo a gravidade do negócio que Tiago está tratando com o seu povo? Como que você está querendo dividir? Como que você está fazendo? Isso parece que é uma forma natural. Ele está falando, olhe para o seu coração, porque o seu coração tem a tendência de dividir algo que o Senhor juntou. Posso falar uma coisa, irmãos? Que quero deixar mais grave isso. Quando fazemos acepção de pessoas, nós queremos dividir algo para quem Jesus morreu.
para quem Jesus morreu. Por isso que a fé cristã, irmãos, é pé ante pé. É olhando as minhas ações e vendo se com elas eu não estou transgredindo algo que Deus fez por mim. É isso mesmo, é o cuidado. Tenha cuidado no relacionamento com pessoas. Tenha cuidado no dirigir-se a pessoas. Tenha cuidado no relacionar-se com pessoas. Tenha cuidado de não fazer acepção de pessoas. Porque todos nós aqui, irmãos, e todo crente, pobre, rico, branco ou negro, de qualquer gênero, masculino ou feminino, classe social, todos estão no corpo de Cristo, porque foram alcançados pelo sangue derramado. Como que eu faço acepção de pessoas? Como que eu olho e julgo pela aparência e tomo as minhas ações baseadas na aparência? Como isso? Como isso? Mas aí, volta lá, Senhor meu Deus, volta lá. Você separa aquilo que Cristo juntou, né? Essa é a incoerência que está descrita no versículo 4. Mas aí, ele continua dizendo assim, ó, versículo 4, não fizestes distinções entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. E aqui, irmãos, ele está como uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, que penetra o meu coração e revela o meu coração. Ele está dizendo, o que vai no seu coração? Qual que é o motor, o combustível que está acionando a sua tomada de decisão? Porque ele está se colocando como um juiz, aquele que julga, você pode sentar aqui, você senta para lá. Ele está dizendo que no seu coração a tua escolha é de perversos pensamentos. Opa, esse ricão aqui, eu posso me beneficiar dele. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. O que você está pensando? Quais são as suas ideias? Para que você faça esse tipo de escolha como um juiz. Para que você defina quem pode sentar de um lado, quem pode sentar do outro, quem toma um lugar de honra e quem toma um lugar mais afastado. Quem é você? A incoerência é você separa aquilo que Jesus juntou. E você está sendo um juiz iníquo. Um juiz que advoga pela causa própria, com perversos pensamentos. É o que ele está dizendo, avalie a tua escolha, avalie o teu coração. O que te faz aproxegar de pessoas? O que te faz afastar de pessoas? Você está incorrendo nesse erro? Você está fazendo acepção de pessoas? Então a incoerência que Tiago aponta, separar aquilo que Jesus Cristo juntou, agir de modo interesseiro. Ele dá um ensino sobre isso, né? Tiago de 5 a 7 vai dizer assim, ó, olha, acompanhe comigo o versículo 5 a 7. Ele está dizendo assim, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós menosprezaste o pobre. Sabe o que ele está dizendo? Você está menosprezando aquilo que Deus escolheu. Você está menosprezando aquilo que Deus escolheu. Você está fazendo pouco caso da escolha que Deus teve por sobre aquela pessoa. Menosprezaste o pobre. E aí, irmãos, ele cita algo que é bem do contexto dele lá. Ele está dizendo, não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Sabe o que ele está dizendo? Pense o que você está fazendo. Os ricos deste século que você está vivendo, o que eles serviram? Eles serviram para colocar vocês, para fustigarem vocês, para assolarem vocês, escravizarem, pagarem maus salários.
levarem você aos tribunais, e vocês ficam fazendo acepção de pessoas e dando deferência aos ricos. Tiago ensina isso. Fala, lembre-se, o Senhor escolheu os pobres. Não menospreze aqueles que o Senhor escolheu. Eu não quero entrar nessa, eu preciso andar. Mas essa é uma verdade, irmãos. O Senhor veio para os desguarnecidos, para os desvalidos, para os incapazes, para os pobres. Ele veio para os pobres. E o versículo, aí o versículo, eu estou querendo correr, porque eu preciso de 5 minutos, para eu pelo menos introduzir essa parte aqui, que vai ser bastante importante para o nosso. Quem me dá 5 minutos? Estou brincando. Olha o versículo 9, o versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, e aqui então, irmãos, depois que ele argumenta toda a incoerência de quem fazia acepção de pessoas, vivendo em deferência aos ricos e excluindo os pobres, os andrajosos, ele volta-se para algo que ele tinha conhecimento, para aquilo que ele estava embasando a sua mensagem. Ele volta-se para a lei régia, para a Escritura, para o mandamento. É isso que ele chama de lei régia aqui. Ele fala assim, ó: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, ele fala assim, qual que é o texto, versículo 8? Completa comigo, irmão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você faz isso, o que ele fala? Fazei bem, não é isso? Ele está dizendo, ó, se você observa essa lei, agora, vamos pensar um pouquinho nessa lei. O que é essa lei, irmãos? Essa lei é a condensação do decálogo, no que diz respeito ao homem. Né? O que aconteceu? Jesus, ele veio e ele sintetizou os 10 mandamentos em 2 partes. Ele pegou aquela primeira parte, que são os 4 mandamentos, que falam a respeito de Deus, lá em Êxodo 20, e falou, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você for falar, vai ter todo o descritivo do que significa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E depois ele pegou num segundo mandamento, mas é segundo, mas não em importância, porque é tão importante quanto, ele aglutina os 6 mandamentos que dizem respeito ao homem. E ele aglutina dizendo o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo, se você observa essa lei, você faz bem. Se você está observando essa lei, você faz bem. Abre em Êxodo 20, irmãos. E eu vou parar por aqui para a gente introduzir isso na próxima semana. Qual é a parte que diz respeito às leis, qual é a parte do homem nos 10 mandamentos? Você vai perceber que os primeiros 4 mandamentos dizem respeito a Deus. É a vontade de Deus no nosso relacionamento homem-Deus. Mas a partir do versículo 12, é a vontade do Senhor em mandamentos no relacionamento homem-homem. E ele começa no versículo 12 dizendo assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Tudo isso, o Senhor Jesus aglutinou no segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala assim, se você observa essa lei, você faz bem, mas o que significa essa lei? Ele vai dizer, se todavia, o versículo 9, volta lá para Tiago, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Se você observa a lei régia, e qual é a lei régia? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o seu próximo
com a ti mesmo. O que vem dentro desse pacote zipado ali? Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Isso tudo zipado, né? Tudo está dentro desse pacote. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês estão me entendendo? Aí ele está dizendo, você observa a lei. Se todavia você observa a lei régia, mas fazem acepção de pessoas, o que vocês fazem? Vocês cometem pecado, versículo 9. Sendo arguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Fala, meu Deus, mas espera aí. Não estou entendendo, porque ele está dizendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu fiz acepção de pessoas. Em que ponto eu errei? Ele está olhando para a lei ali, que está sintetizada nas palavras de Jesus, que ele já tinha conhecimento, mas ele está lembrando de tudo aquilo que vinha no pacote. Não adulterarás, não furtarás, não matarás, né? No tativo, honra teu pai e tua mãe, tudo aquilo. Portanto, olha o versículo 10, pois aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ele está relacionando com acepção de pessoas. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, porém também ordenou, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, beleza, eu sou um primor de pessoa. Eu sou fiel à minha esposa, só que eu faço a decepção de pessoas. Você está entendendo o que ele está dizendo? Eu não adultero, mas se não adulteras, porém matas, vem ser transgressor da lei. Sabe o que ele está relacionando aqui, irmãos? Quando você faz acepção de pessoas, você mata a pessoa no seu coração. Você observa a lei régia, amarás o teu próximo. Não tem como você observar a lei régia. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo, fazendo acepção de pessoas, porque eu estou cometendo um pecado grave, terrível, pecado de assassinato. É essa a comparação que Tiago está fazendo. Mas a Bíblia é pesada mesmo. E é isso que nós vamos continuar vendo na próxima aula, se Deus assim nos permitir, semana que vem. Que nós tenhamos essa palavra como um alerta para o nosso coração, como um ensino, que eu acate essa palavra como algo que transforma a minha vida, e não que me cause algum outro tipo de sentimento. Senhor, que essa palavra me faça transformar para o bem, para aquilo para que eu olhe pessoas de uma forma diferente, para que eu não faça acepção de pessoas, mas que eu seja Cristo, e olhe como Cristo olhou pessoas, porque todos os crentes, os salvos que frequentam a igreja, estão na igreja porque Cristo morreu por elas. Você crê nisso? Baixa a cabeça, nós vamos orar. Obrigado, Deus, por esta palavra, querido Deus, que realmente ela transforma o nosso coração. Que não seja, Senhor, algo que eu refute, vire as costas, mas que seja transformador para a minha vida. Senhor, conforte o meu coração e faça com que eu seja criterioso no cuidado, no olhar para com as pessoas, porque foi por elas que o Senhor morreu. Que isso comece em mim. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe, amados, perdoe o horário e que estejamos aqui hoje à noite para adorar o Senhor no culto.